Bem-vindos ao quarto encontro da disciplina de Teoria da Democracia do curso de Ciência Política. Bem, o que a gente vai ver na aula de hoje? Nas últimas aulas a gente falou a respeito do quê? Por exemplo, na primeira aula a gente tratou da história da democracia, as transformações dela ao longo do tempo, seja em Atenas, na Antiga Grécia, até as democracias contemporâneas de grande escala, baseadas em estados nacionais. E as consequências que isso traz para a teoria democrática, para a prática democrática, indo desde a participação direta em assembleia até a participação indireta pela via do voto hoje em dia. No segundo encontro a gente falou um pouco a respeito das potencialidades e das deficiências dessa democracia representativa e como isso é pensado pela teoria democrática contemporânea. Existem autores menos críticos, caso do Schumpeter, do Robert Dahl, que fazem quase um elogio à democracia representativa, ao cidadão cumprindo meramente a função de eleitor, que deposita o voto na urna, e outras teorias mais críticas, outras vertentes mais críticas que defendem uma democracia mais substancial, um pouco mais próxima, por exemplo, ao ideal original, ao sentido etimológico da palavra democracia, como o governo do povo, o sentido grego. O caso dos culturalistas, da teoria participativa e da teoria da deliberação e do reconhecimento, que são as teorias que a gente mais vai focar aqui. Bem, a gente falou então na última aula sobre as influências teóricas de autores como Habermas, o fundador da teoria deliberativa, e de Honneth, da teoria do reconhecimento. A gente viu alguns dos pressupostos desses autores, a ideia de uma sociedade de massas, da indústria cultural e da consequência disso para o funcionamento da democracia contemporânea. Então, na aula de hoje, a gente vai explorar um pouco mais a teoria do Habermas especificamente. Vamos ao material. Bem, então hoje a gente vai falar a respeito da teoria habermasiana da democracia. O Habermas, um dos autores mais importantes do pensamento contemporâneo, sociólogo, filósofo alemão ainda vivo. A gente vai ver como essa teoria habermasiana da democracia está muito ligada a uma distinção que o Habermas faz entre aquilo que ele chama de sistema, ou seja, o mundo administrativo do Estado, e o mundo econômico, o do mercado, e o mundo da vida, ou seja, o mundo da vida rotineira, cotidiana, em que as relações são, sobretudo, relações guiadas pela lógica da amizade, da afinidade, da tradição cultural, dos valores culturais, enfim. E existe uma tensão dentro da teoria habermasiana entre o sistema, operando segundo a lógica da razão instrumental, da adaptação de meios a fins, o mercado econômico guiado, sobretudo, pela finalidade do lucro, da acumulação, a administração, sobretudo, pela dominação burocrática, com o mundo da vida, que seguia para uma lógica diferente, uma lógica distinta, que Habermas chama de razão comunicativa. Então, existe uma tensão tipicamente contemporânea, que surgiu no mundo contemporâneo, entre a lógica da razão instrumental, sistema, e a lógica do mundo da vida, a razão comunicativa. A gente vai falar mais a respeito disso no decorrer da aula. Terceiro ponto importante. Esfera pública e democracia. Toda a teoria habermasiana da democracia se funda a partir da centralidade da esfera pública. O que seria essa esfera pública? Seria um ambiente, um espaço, que pode ser físico, mas hoje em dia também é um espaço virtual, como, por exemplo, nas discussões pela internet, em que nós dialogamos, em que nós opinamos e tentamos construir um consenso a respeito do futuro da comunidade, dos rumos do futuro coletivo. Então, a esfera pública é essencial para a democracia. A esfera pública mantém a legitimidade das instituições democráticas. Ela funciona, ao mesmo tempo, como instrumento de controle e de pressão sobre o Estado, sobre os partidos, sobre as instituições políticas formais, como o parlamento, por exemplo, garantindo que eles não se fechem, essas instituições, sobre si mesmas, ou seja, que elas, de fato, escutem os anseios da população, do demos, do povo. Então, a esfera pública é fundamental para o bom funcionamento da democracia, segundo Habermas e segundo a teoria deliberativa que ele funda. Então, o rótulo que a gente atribui a essa visão que o Habermas tem a respeito da democracia é de uma democracia deliberativa ou uma democracia discursiva. Vocês também encontram esse termo na literatura. Bem, então esses são os 4 pontos principais da aula de hoje. São os 4 pontos que a gente vai explorar para entender melhor qual a relação, afinal de contas, entre esfera pública, o debate público que tem ali lugar, a opinião pública que é produzida por meio desse debate e as instituições democráticas formais.
quem é o fundador dessa teoria deliberativa da democracia, que coloca o foco sobre a ideia de esfera pública e das suas consequências para a democracia. Vamos saber um pouco, então, a respeito desse autor tão importante do mundo contemporâneo. Bem, Jürgen Habermas é um dos mais renomados sociólogos vivos, né? Ele foi aluno e assistente de pesquisa da primeira geração da Escola de Frankfurt, de autores como Adorno e como Horkheimer. Ele pertence, portanto, à chamada segunda geração dessa Escola de Frankfurt. Ele se diferencia dessa primeira geração por negar o pessimismo característico do pensamento de Adorno e de Horkheimer, né, que recusam o projeto iluminista, dizendo que esse projeto não apenas se esgotou, como ele mostrou uma face oculta, né, uma face nefasta, a dos campos de concentração, a do totalitarismo, ao do uso da razão, da capacidade racional do ser humano, para dominar outros seres humanos. Ou seja, a razão não cumpriu a expectativa de que iria emancipar a humanidade, né, nos tornando livres e iguais. Pelo contrário, ela foi usada como mais um instrumento de dominação. E o Habermas diz, bem, mas isso é uma redução da ideia de razão. A razão instrumental é um tipo específico de razão, né, surgida historicamente. Mas existe uma outra forma de razão, né, pensa Habermas, a razão comunicativa, aquela que nasce do diálogo, para o estabelecimento de um consenso e de um entendimento mútuo. Né? Basta pensar na utilização da razão no campo científico, por exemplo, a troca de razões, de argumentações, produzindo uma verdade. A gente vai falar um pouco mais a respeito disso mais adiante durante a aula. E ele é o criador, como eu já mencionei, de uma concepção deliberativa da democracia. Entendam deliberação aqui como discussão, como argumentação, como troca de ideias. Bem, quais são as principais preocupações teóricas de Jürgen Habermas, esse autor alemão? Como os demais autores da teoria crítica, Habermas procura também dissecar os efeitos perversos da razão instrumental, que ele localiza, sobretudo, naquilo que ele chama de sistema. A gente vai falar depois um pouco mais a respeito disso. Ele preocupa-se com a influência do mercado, o mercado econômico, e da burocracia, do Estado burocrático, sobre a solidariedade social, sobre aquilo que ele chama de mundo da vida. No entanto, ele se distingue dos seus mestres, embora faça a crítica à razão instrumental, por mostrar uma abordagem menos pessimista sobre as possibilidades de emancipação social. E aqui entra uma distinção fundamental para Habermas, entre a chamada razão instrumental e a razão comunicativa. Vamos explorar um pouco mais esse ponto. Bem, para o Habermas, um dos equívocos dos seus mestres, dos seus professores, é reduzir a razão simplesmente a sua dimensão instrumental, né, a sua utilização como técnica, seja para o controle da natureza, para obter o nosso sustento, o nosso bem-estar, seja para o controle de outros homens, né, uma forma de dominação baseada na técnica, que encontra no totalitarismo, no Estado burocrático, os seus principais exemplos históricos. Então, o Habermas diz o seguinte, a gente não pode fazer essa redução, né, existe uma outra forma de razão, inclusive mais antiga do que essa razão instrumental, que é a razão comunicativa, né? A razão que nasce da troca de argumentos, da troca de opiniões entre indivíduos livres e iguais. A gente vai falar mais a respeito disso depois, sobre quais são as condições sociais e institucionais para que essa troca argumentativa possa de fato acontecer. E a razão instrumental, né? Como que o Habermas define essa razão instrumental? Em primeiro lugar, a razão instrumental seria um conceito muito próximo daquilo que o Max Weber, um sociólogo alemão que também influenciou muito esses autores de Frankfurt, chamava de ação social racional com relação a fins. Ou seja, é um indivíduo capaz, em primeiro lugar, de hierarquizar as suas preferências, de dizer, eu prefiro A a B e B a C. Então eu vou procurar quais são os meios mais adequados para a finalidade A, que podem não ser os meios mais adequados para a finalidade B ou C. Então eu hierarquizo preferências e escolho quais são os meios mais adequados para realizar essa preferência escolhida. Então vejam só, a razão instrumental é sobretudo uma adaptação de meios a fins, mas não questionando os efeitos desses fins escolhidos, dessas preferências, os efeitos sociais disso, por exemplo. É justamente o que a primeira geração chamava da principal distinção entre a teoria crítica, né, que pensa a respeito dos efeitos sociais dessas finalidades escolhidas, e a teoria tradicional, que não pensa a respeito disso. Né. O resultado final pode ser um resultado extremamente negativo
para a coletividade. Então, a razão instrumental é uma espécie de razão cega a respeito dos seus próprios efeitos. Tão preocupada ela está na adaptação entre meios e fins. A razão comunicativa não. A razão comunicativa explora justamente os valores morais, as questões éticas envolvidas nessas finalidades escolhidas. Isso faz parte da argumentação. Os indivíduos alteram as suas preferências por meio da discussão. Voltemos ao material. Bem, falando agora um pouco a respeito da ideia de esfera pública e democracia. Os primeiros escritos do Habermas têm como objeto principalmente o nascimento da esfera pública. E o que seria essa esfera pública? A esfera pública seria um espaço que pode ser tanto um espaço físico, quanto hoje em dia um espaço virtual, graças ao incremento dos meios de comunicação de massa, por exemplo, a internet principalmente, as redes sociais. Mas originalmente a esfera pública nasce como um espaço físico mesmo, muito ligado ao crescimento das cidades, a partir do século XVIII, do século XIX, Paris, Londres, Amsterdã. O aparecimento ou o refortalecimento das cidades traz novamente a ideia de um espaço público, ou seja, um espaço fora do ambiente privado da casa, mas também fora do Estado, fora do parlamento, onde os cidadãos comuns, e não apenas os políticos profissionais, os deputados e senadores, podem debater assuntos que são do interesse de todos, e não apenas assuntos privados. Então a gente pode pensar essa esfera pública como uma espécie de espaço intermediário, entre o espaço privado da casa e o espaço político formal do parlamento. Então, a esfera pública, historicamente, está muito ligada, por exemplo, à ideia de uma praça pública, dos cafés literários de Londres, de Paris, em que, primeiramente, os burgueses e depois os demais cidadãos se reuniam para discutir os assuntos de interesse coletivo. Claro, a esfera pública não poderia surgir sem outros processos históricos, por exemplo, o aumento da escolarização. A escolarização provém a capacitação para que esses indivíduos possam consumir informações públicas. E essas informações públicas vêm justamente dos meios de comunicação, primeiramente das revistas, dos jornais e assim por diante. Então, os meios de comunicação cumprem uma função primordial. Eles precisam difundir informação a respeito das coisas públicas. Quanto mais diversificados forem esses meios de comunicação, quanto mais diversificada for a informação, e claro, quanto melhor for a qualidade dela, mais bem informados estarão esses cidadãos e, portanto, mais rica será a discussão. Isso fortalece a esfera pública. Não há como pensar uma esfera pública, por exemplo, se os meios de comunicação são cerceados, são censurados. Daí uma das primeiras medidas de regimes autoritários, por exemplo, é justamente a de censurar a imprensa. Censurando a produção e a difusão de informações sobre a política, sobre o mundo público, eu consigo, de alguma forma, censurar também a capacidade dos indivíduos de questionar as atitudes do governo, as ações do Estado. Então, é impossível pensar a esfera pública num ambiente de censura à informação. Então, o Habermas está muito preocupado com isso, com o nascimento histórico da esfera pública, com o aparecimento ou fortalecimento da cidade, da escolarização e dos meios de comunicação. Da convergência disso, a gente tem o surgimento dessa opinião pública como um dos pilares da democracia. Bem, essa esfera pública pode funcionar, como eu falei, como um meio de aproximar também o Estado e a sociedade, e de controlar os efeitos perversos do mercado econômico. Vamos tratar um pouco a respeito desse assunto. Bem, existem várias formas, vários canais por meio dos quais os cidadãos se comunicam com o Estado. Os partidos políticos, por exemplo, são organizações políticas que nascem com essa finalidade. Ali mais ou menos no século XIX, eles nascem com a sua forma moderna, primeiramente nos Estados Unidos, depois na Inglaterra. Eles devem ir até a sociedade, ouvir os seus anseios, sistematizá-los num programa de ação, num programa de governo, e depois disputar as eleições, dizendo, votem no meu partido, votem nos meus candidatos, que nós iremos realizar esse projeto de organização social, de organização, enfim, geral da sociedade. Mas existem outros canais além dos partidos. E o Habermas diz, apenas os partidos não são suficientes para fazer essa canalização de anseios, de vontades, para detectar os problemas que existem na sociedade. A gente precisa da esfera pública como um canal de intermediação entre sociedade civil e Estado.
Então a esfera pública cumpre essa função. Ela detecta problemas sociais que os partidos e as demais instituições políticas formais não são capazes de detectar. Os movimentos sociais, por exemplo, que são constitutivos da esfera pública, eles acabam complementando a ação dos partidos nesse sentido. Se a gente pensar, por exemplo, na ação dos movimentos sociais pelos direitos civis nos Estados Unidos, na questão dos negros, das mulheres, dos homossexuais, isso não é canalizado imediatamente pelo sistema partidário, pelas instituições partidárias e políticas formais. Isso aparece pela via dos movimentos sociais, por meio da discussão na esfera pública, entre os cidadãos comuns, pela utilização da racionalidade, da razão comunicativa, da troca de argumentos. Posteriormente, isso adentra a discussão política formal. Então, uma das funções da esfera pública, da formação de uma opinião pública, é justamente essa, a de detectar problemas que as instituições políticas formais, mais tradicionais e ortodoxas, não são capazes de detectar. Então, elas levam essas questões até dentro dessas instituições, principalmente dentro do parlamento. Então, essa é uma das funções da esfera pública. Uma outra função da esfera pública é de funcionar como uma estrutura de controle sobre as instituições políticas formais, garantindo que elas não se fechem sobre si mesmas. A gente sabe muito bem, e uma das críticas contemporâneas à democracia representativa é justamente essa, é a de perda de responsividade, não só dos partidos, mas do parlamento. O parlamento e os partidos são tão fechados sobre si mesmos, sobre as suas questões organizacionais, institucionais, que eles acabam deixando de realizar a finalidade para a qual eles nasceram, ou seja, a de ouvir os anseios do demos, do povo, do cidadão comum, sistematizá-los e discuti-los dentro do parlamento, para encontrar soluções para essas questões, para esses problemas que afligem a população e a sociedade de maneira geral. Essa função vai sendo relegada aos poucos, em prol das funções eleitorais, da composição ministerial, do jogo político pequeno, cotidiano, e a esfera pública tem, como uma das funções, portanto, reconectar essas instituições à sociedade civil, controlá-las, pressioná-las. Ela é um órgão de controle, portanto. E vejam que o Habermas não pensa aqui uma democracia direta, a maneira da teoria participativa, ou a maneira dos gregos antigos, de Atenas. A esfera pública não irá, dentro da teoria habermasiana, ou não deve, tomar o lugar do parlamento, da esfera pública política formal, como é o parlamento. Ela complementa o parlamento, ela controla, pressiona, sugere, detecta problemas e assim por diante. Então essa é mais uma das funções da esfera pública. Voltemos ao material. Bem, então a esfera pública pode funcionar como um meio de aproximar o Estado e a sociedade e controlar os efeitos perversos, por exemplo, do mercado econômico. Isso aqui é muito importante também. A gente não apenas, ou uma tendência do mundo contemporâneo, não apenas de que partidos, parlamento e instituições políticas se fechem sobre si mesmas, mas que também o mercado econômico tenha uma grande influência sobre a política. A política deixa de ser porosa à sociedade civil e passa a se comunicar muito mais com o mercado econômico, ou seja, com interesses privados do mercado econômico. A esfera pública tem também essa função, a de questionar o valor público, ou seja, o valor e a utilidade para todos, do mercado econômico, dos financiamentos privados de campanha, de interesses que querem se travestir como interesses públicos, mas são, na verdade, interesses privados, em geral, interesses econômicos. Bem, e a ideia de democracia deliberativa, um dos conceitos centrais do Habermas. O que significa, afinal de contas, democracia deliberativa? Segundo Habermas, por meio da troca de argumentos na esfera pública, a democracia ganha legitimidade, e as decisões políticas passam a espelhar de maneira mais fiel os anseios dos cidadãos. O Habermas está aqui, sobretudo, preocupado com uma questão que não preocupa, por exemplo, um autor como Schumpeter, que é a questão da legitimidade das instituições democráticas. A democracia só pode perdurar ao longo do tempo se a sociedade civil, se a população em geral, continuar a encontrar nessas instituições uma resposta para os seus problemas. Essa é a condição da legitimidade das instituições políticas formais e da democracia como um todo. A democracia não persiste no tempo
se a população não a enxerga como legítima. A gente vai ter um golpe de Estado, a gente vai ter um retorno a um regime autoritário e assim por diante. Então, a esfera pública é a garantia de legitimidade dessas instituições democráticas. Daí a necessidade de que partidos, parlamento, políticos profissionais escutem a opinião que se forma na esfera pública por meio da troca de argumentos. Agora, é muito importante, para que a esfera pública funcione dessa forma e para que a democracia seja, de fato, uma democracia baseada na deliberação, na discussão entre os cidadãos comuns, que essa discussão seja regida por algumas regras muito importantes. Por exemplo, os cidadãos que ali estão discutindo devem ter os seus argumentos validados, julgados, a partir do seu valor intrínseco e não a partir do status socioeconômico, étnico, daquele que emite opinião. Ou seja, a esfera pública deve ser uma discussão entre indivíduos livres e iguais. Ou, como diria Rousseau, que também pensava o papel dessa discussão em assembleia, uma esfera pública em que ninguém seja pobre demais a ponto de ter de vender a sua opinião ou rico demais a ponto de poder comprar a opinião do outro. Nesse ambiente de relativa igualdade de status, todos são obrigados a argumentar em pé de igualdade. E vence o argumento mais verdadeiro, mais lógico, o melhor argumento. Então, a opinião pública que nasce daqui é uma opinião pública mais racional, uma opinião pública mais próxima de uma verdade do mundo social, e não uma opinião pública fabricada por interesses privados, de cunho econômico. Ou seja, a boa opinião pública é uma opinião que rompe com mecanismos de dominação social. Então, vejam só que essa teoria aqui, como vocês devem ter percebido, ela não se pretende uma teoria descritiva. A esfera pública nem sempre, ou raramente, funciona dessa forma, conseguindo de fato neutralizar as desigualdades sociais, as desigualdades de recursos entre os indivíduos. Então, o que o Habermas está imaginando aqui é, na verdade, uma teoria normativa. Ele não está descrevendo a democracia realmente existente, como querem outros autores. Ele está tentando aqui imaginar uma outra democracia, uma democracia mais substantiva, ainda que uma democracia possível. Vejam aqui que ele faz uma reconstrução histórica do surgimento da esfera pública. E a gente deve pensar quais são as condições para que ela se fortaleça cada vez mais. Então, discussão livre entre indivíduos iguais, uma discussão livre de constrangimentos, de ordem econômica, de ordem física, entre indivíduos que não serão julgados a partir do seu status socioeconômico, mas a partir da validade lógica dos seus argumentos. O Habermas pensa muito aqui no modelo, por exemplo, da discussão científica, em que os argumentos devem pesar por si mesmos, e não segundo o status do autor do argumento. Isso é muito importante para que vença o melhor argumento, segundo as regras da lógica, as regras da validade argumentativa. É nisso que o Habermas está pensando. E ele tenta trazer essa lógica para dentro de uma esfera pública. A finalidade disso é produzir, ao cabo desse processo argumentativo, uma opinião pública de fato racional, capaz de fazer frente, por exemplo, à argumentação dos políticos, à argumentação do mercado econômico, realizando uma democracia mais substantiva. Bem, e quais são os conceitos principais dentro da teoria geral de Habermas? Para pensar não apenas a democracia, mas a sociedade contemporânea de uma maneira geral. Então vamos ao material. Bem, eu comentei com vocês no início da aula que o Habermas parte de uma distinção muito importante. Para ele, o advento da modernidade, e entendam aqui modernidade como o advento das sociedades industriais, urbanas, ali a partir do século XVIII, século XIX, e sociedades capitalistas também. Então, o advento dessa modernidade significou uma grande ruptura com a tradição, com as sociedades tradicionais. Aquelas, por exemplo, guiadas sobretudo por tradições religiosas, pelo peso da sociabilidade comum entre os indivíduos, pela razão comunicativa. Enfim, o advento da modernidade significa, para Habermas, uma separação muito forte entre aquilo que ele chama de sistema e aquilo que ele chama de mundo da vida. E o que seria esse sistema? Seriam esferas de ação, ou seja, espaços sociais dominados pela lógica da razão instrumental, ou seja, dominados por essa razão reduzida à técnica, à adequação entre meios e fins,
mas que não se questiona sobre os efeitos coletivos desses fins. Razão instrumental. E quais seriam os grandes exemplos dessa razão instrumental no mundo contemporâneo? O que, afinal de contas, é esse sistema? O Habermas reconhece esse sistema, sobretudo na formação de um Estado burocrático e legal e na formação de um mercado econômico. Ora, o Estado seguia principalmente por essa lógica da razão instrumental. A relação que o Estado tem com o povo não é uma relação de promoção do bem-estar, como pensavam os teóricos políticos antigos, que estabeleciam como principal razão da existência do Estado o bem-estar da população. Não, o Habermas é um autor vinculado à teoria crítica, vinculado à escola de Frankfurt. Esse Estado burocrático, racional, legal, moderno, não cumpre essa função de realizar o bem comum. Ele estabelece uma relação de dominação em relação à sociedade civil. O cidadão é visto como Estado, principalmente como um contribuinte, para justamente preencher os cofres do Estado, para manter a estrutura organizacional do Estado, e pode ser muito bem visto também como um recurso humano em caso de guerra. Então, o cidadão comum, do ponto de vista do Estado, é, ao mesmo tempo, um contribuinte e um possível soldado. Essa é a lógica da razão instrumental. Então, não se pergunta, não se questiona as finalidades ou a realização do bem-estar, do bem comum, mas sim o ponto de vista do Estado, da sua manutenção como organização própria. E a ele interessa, basicamente, dinheiro, os impostos e, claro, a formação de forças armadas, a manutenção de forças de guerra. Então, desse ponto de vista, o cidadão é reduzido à condição, seja de contribuinte, seja de braço armado. E o mercado? O mercado faz a mesma coisa, ele se guia por uma lógica de razão instrumental, tendo como principal finalidade a acumulação de capital, a obtenção de lucro. Dentro do mercado, o cidadão também é reduzido a uma condição parcial, não mais a de contribuinte, como diante da lógica estatal, mas a de consumidor ou de produtor, ou simplesmente de mão de obra, a gente poderia dizer. Então, dentro do mercado, a cidadania também é reduzida. O ser humano também tem as suas potencialidades reduzidas, a condição de mero consumidor ou produtor. Então, esse é o sistema, seriam essas esferas de ação em que a cidadania é reduzida a uma condição parcial, seja diante do Estado, seja diante do mercado. E isso aqui traz um grande problema para as sociedades contemporâneas, porque o sistema tende a dissolver as formas de sociabilidade anteriores. O mercado, o surgimento histórico do mercado econômico, ameaça em muito as tradições culturais que, durante séculos, organizavam a vida social. E aqui a gente chega ao mundo da vida, um conceito também fundamental, ao outro polo, digamos assim, que complementa essa ideia de sistema. Então, o mundo da vida, segundo Habermas, seria essa esfera de ação norteada não pela razão instrumental, como no caso do Estado e do mercado econômico, mas sim por valores morais, éticos e de solidariedade social. Ou seja, é uma sociabilidade baseada numa lógica completamente diferente. Pode ser a lógica da afinidade entre amigos, pode ser a lógica familiar, que guia a relação entre pais e filhos, avós e netos e assim por diante. Enfim, vejam só, não há uma razão instrumental na relação dentro de uma família, por exemplo. As relações ali dentro são guiadas por um outro tipo de lógica, por uma lógica baseada na razão comunicativa, baseada no afeto e assim por diante. Então, o mundo da vida está numa relação sempre de tensão em relação ao sistema. Sistema e mundo da vida representam lógicas completamente diferentes. A razão comunicativa, as tradições, a ética, os valores morais, e o outro, a razão instrumental, a busca por lucro, as necessidades do Estado, de dinheiro e de manutenção diante de uma guerra. Então, essa tensão, ela perpassa toda a obra habermasiana. E qual seria a principal ameaça presente, portanto, na modernidade, no mundo contemporâneo, no século XX, no século XXI? É de que esse mundo da vida, o mundo da sociabilidade comum, dos valores éticos e morais, seja colonizado pela lógica da razão instrumental, seja colonizado, portanto, pelo sistema, pelo Estado e pelo mercado econômico. O que isso quer dizer, afinal de contas? O grande perigo para o Habermas é que o mundo da vida passe a se guiar por uma lógica que lhe é completamente estranha, essa lógica da razão instrumental, que as relações familiares, que as relações de sociabilidade entre pares,
que o associativismo passe a se guiar, por exemplo, pela lógica da acumulação de capital, pela lógica da busca pelo lucro, por relações de dominação econômica, política e assim por diante. Uma frase que ilustra muito bem isso é aquela ideia de que amigos, amigos, negócios à parte, ou seja, que essa lógica de busca pelos bons negócios, pelo lucro, acabe dissolvendo os vínculos de sociabilidade entre os indivíduos, a começar pela família, mas também outros vínculos associativos, os vínculos profissionais, os vínculos de classe. E aqui a gente pode lembrar muito bem do perigo da atomização e da massificação, para os quais Adorno e Horkheimer já chamavam a atenção desde a primeira geração da Escola de Frankfurt. Então o Habermas também está preocupado com isso, embora ele tenha uma saída mais otimista, uma visão mais otimista do que os seus mestres, do que os seus professores. Voltemos ao material. Então essa seria a grande ameaça presente na modernidade, a da colonização do mundo da vida pelo sistema. Bem, na esfera econômica, por exemplo, as relações sociais deixam de se guiar por lógicas tradicionais, como a da família ou a dos vínculos de amizade. O aparecimento do capitalismo moderno tem muito a ver com isso, com a dissolução de todos aqueles obstáculos à busca pura pelo lucro, pela acumulação. Basta que a gente veja, por exemplo, as obras de Max Weber sobre o aparecimento do espírito capitalista, como aos poucos ele vai se livrando dos entraves de tipo tradicional, religioso. Não se quer mais agora produzir como seu pai produzia, como seu avô produzia. A gente quer produzir de uma maneira diferente, mais e melhor. Então existe uma ruptura com a lógica tradicional, com a manutenção das tradições, dos valores éticos. E o capitalismo também só surge ao conseguir dissolver os obstáculos culturais e principalmente religiosos à obtenção desse lucro, à acumulação do capital. Então é justamente com isso que o Habermas está preocupado, com a dissolução dessas lógicas tradicionais, da sociabilidade típica do mundo da vida. Aqui o provérbio popular que eu mencionei há pouco e que ilustra muito bem essa ruptura, o surgimento de um sistema separado do mundo da vida. Amigos, amigos, negócios à parte. O que isso quer dizer, afinal de contas? Que no mercado econômico há uma lógica própria. A gente pode ser amigo fora do mercado econômico. Agora, aqui dentro, nós temos uma relação de agentes econômicos, consumidores, produtores, prestadores de serviço e nada mais do que isso. Então é uma lógica completamente alheia à lógica do mundo da vida, essa que se estabelece no mundo econômico. Bem, e existe até mais um ponto que a gente pode levantar, que é bastante interessante quanto a isso. Se a gente reparar numa lógica tipicamente do mundo da vida, numa festa em família, a gente sempre tira o preço dos presentes, inclusive, ao presentear um familiar. O que isso significa? A gente tenta justamente negar a lógica econômica disso, dizendo, bem, esse mundo familiar se guia por uma lógica diferente, que é a lógica do afeto. Então a gente não pode dar preço naquilo que a gente presenteia aos nossos familiares, aos nossos amigos. Seria justamente um contraponto a essa lógica do amigos, amigos, negócios à parte. Então vejam só, são lógicas de fato que tentam se manter distintas, mas o perigo é justamente o da colonização, do mundo da vida pelo sistema. Agora, o perigo não é simplesmente em relação ao mercado econômico, existe um outro perigo, propriamente político agora. E que perigo é esse? O de que o Estado também passe a se guiar exclusivamente por razão instrumental. Então vamos explorar um pouco mais esse ponto. Bem, a teoria política sempre pensou o Estado, ou certa parte da teoria política, como uma organização que teria como principal finalidade garantir o bem-estar da população. Ou seja, a razão de ser do Estado seria justamente essa. Se a gente olha, por exemplo, para os teóricos contratualistas, eles pensam o surgimento do Estado a partir desse viés. Nós nos reunimos, nós indivíduos nos reunimos em torno de um contrato e fundamos esse Estado, que deve garantir o nosso bem-estar. As tradições mais críticas dentro da teoria política, o marxismo, por exemplo, tem uma outra visão a respeito do Estado. O Estado não realiza o bem comum. Por quê? Porque o Estado não é o representante de todos, de toda a população. O Estado é representante de uma certa porção dessa população, de um segmento específico, da classe economicamente dominante.
No caso do capitalismo, por exemplo, o Estado seria um Estado burguês, um Estado de classe, e representa os interesses da burguesia, a classe dominante, em detrimento dos interesses das demais classes, e principalmente da classe dominada, do proletariado, que constitui a maioria da população. Então o Estado não realiza o bem comum, realiza sim o bem-estar de um segmento social específico, a classe economicamente dominante. Agora, do ponto de vista político, o Estado adotar essa razão instrumental acaba tornando esse predomínio de classe, essa representação dos interesses de uma classe apenas, ainda mais eficiente, porque ele se traveste de saber técnico, de dominação burocrática. Ou seja, o Estado se vende diante da população como uma entidade dotada de razão, razão utilizada justamente para promover esse bem-estar. Mas não, a razão aqui, razão instrumental, serve muito mais aos interesses da classe dominante e aos interesses do próprio Estado, como organização, precisando, portanto, de impostos para sua manutenção e para a formação de forças armadas, para lutar contra outros Estados. Ou seja, o Estado passa a ser, portanto, tipicamente uma lógica sistêmica, diferente da lógica do mundo da vida. Então, politicamente, isso tem consequências muito negativas para o funcionamento da democracia. A ideia de democracia é justamente a de tentar aproximar o Estado da sociedade civil, colocar o Estado, de fato, em serviço da sociedade. Se o Estado passa a se guiar por uma lógica que é estranha à da sociabilidade comum, a nossa no dia a dia, ele deixa de cumprir essa função. Voltemos ao material. E qual seria o papel da esfera pública, portanto? Por que ela é tão importante dentro da teoria deliberativa de Habermas? Bem, a esfera pública, como eu falei, é um espaço de discussão sobre os problemas coletivos, uma espécie de espaço intermediário, entre o espaço privado, da casa de todos nós, e o espaço político formal, aquele do parlamento, do poder executivo, do judiciário e assim por diante. Então a esfera pública é um local onde a gente discute os problemas coletivos, em pé de igualdade e de maneira livre, sem censura. Quais são os principais exemplos, ou os primeiros exemplos históricos de uma esfera pública? De novo, isso remete à história francesa, por exemplo, à história inglesa, com o fortalecimento das cidades, do espaço urbano, da praça pública, dos cafés. Então a burguesia, os burgueses, que então constituíam a classe média da época, se reuniam nesses locais a fim de discutir os problemas políticos da época, a fim de criticar a monarquia, a fim de criticar os políticos, a fim de propor soluções para os problemas coletivos. Então vejam só, inicialmente a gente fala aqui numa esfera pública com caráter físico, um ambiente físico. A gente pode muito bem estender essa análise para os espaços virtuais de hoje em dia. Hoje em dia existe também uma esfera pública virtual. As redes sociais são um grande exemplo disso. Bem, e qual seria, então, a função da esfera pública? Pensando essa tensão entre sistema e mundo da vida. Bem, se o sistema ameaça a todo momento colonizar o mundo da vida, ou seja, introduzir no mundo da vida a sua lógica própria da razão instrumental, a da busca do lucro, dissolvendo as relações de afetividade, de solidariedade entre os indivíduos, ora, a esfera pública cumpre justamente a função de exercer um poder de controle sobre o sistema, evitando justamente essa colonização. Uma espécie de mecanismo de defesa do mundo da vida diante do sistema. Então, por meio da esfera pública, a gente tem, por exemplo, a formação de uma opinião pública independente tanto da lógica do mercado, ou seja, da busca do lucro, quanto da lógica do Estado. Bem, o que isso significa? Como eu já falei, o Habermas pensa um pouco a lógica da esfera pública, a maneira da lógica da discussão científica, por exemplo. Então, no ambiente científico, os cientistas, os intelectuais trocam argumentos com base em regras argumentativas que são tidas como válidas por todos, por todos os dois interlocutores, por exemplo. Ou seja, a opinião que emerge a partir daí é uma opinião que não depende do status socioeconômico daquele que emite essa ideia. A ideia é julgada por si mesma, de acordo com a sua validade lógica, por exemplo. Na esfera pública é a mesma coisa. Se escrutina, se critica as posições do Estado, os interesses privados do mercado econômico, a partir de valores éticos, mas numa discussão guiada de acordo com a lógica argumentativa, com a validade da argumentação. Então não adianta você ser rico para que a sua opinião
se sobrepõe às demais opiniões dentro de uma esfera pública forte, que funcione bem. E para que ela funcione bem, a gente precisa também ter informações muito ricas, uma diversidade informacional muito grande. Você não pode ter meios de comunicação controlados, censurados. Se a esfera pública não recebe informação, a argumentação entre os cidadãos se torna uma argumentação muito mais pobre, muito mais rasa. Então, sem informação, não há esfera pública forte. E, portanto, não há um controle, uma defesa contra o sistema, ou seja, contra a lógica administrativa do Estado e contra a lógica privada de busca pelo lucro do mercado. Voltemos ao material. Então, o produto principal da esfera pública é a formação dessa opinião pública independente. Quanto mais independente for a opinião pública, pensam Habermas e os autores vinculados a essa teoria deliberativa, mais independente será a sociedade civil como um todo e maior será a pressão diante das instituições políticas formais. Ou seja, a democracia se consolida como governo do povo a partir da formação de uma opinião pública forte. De novo, essa opinião pública não irá tomar o lugar ou substituir o parlamento, por exemplo, mas ela cumpre a função de pressioná-lo, de sugerir alterações nas leis, nas políticas públicas, de detectar problemas que o parlamento sozinho não é capaz de detectar. O Habermas, inclusive, usa a metáfora de um censor. A esfera pública, as organizações que fazem parte dela, ONGs, movimentos sociais, meios de comunicação e os indivíduos, cumprem essa função. Eles são como censores detectando problemas sociais e sugerindo, pressionando. E qual é a natureza da deliberação nessa esfera pública? Bem, a primeira condição para que ela funcione bem é de que essa discussão seja acessível a todos, livre de constrangimentos políticos ou econômicos. Então, a esfera pública, o sentido de público dessa esfera, se dá, em primeiro lugar, pela acessibilidade. Ou seja, a esfera pública deve ser um espaço aberto a todos. Ou seja, sem restrição étnica, sem restrição de gênero, sem restrição de status socioeconômico. Então, por exemplo, negar às mulheres o direito de participação política, o direito de debater nos cafés, nas praças públicas, era um grande déficit democrático das sociedades do século XIX. A escravidão, com a opinião, portanto, dos escravos, nem mesmo sendo considerados como pessoas, não podendo ser emitida no espaço público, de novo, temos mais um déficit democrático. Então, você dar ou estender o direito político à discussão, à emissão de opiniões, bem, isso aqui dá um caráter mais público ao debate. A esfera pública se fortalece, portanto. Essa é a primeira condição para a boa esfera pública. Uma segunda condição, que esses debatedores sejam tomados como iguais, sem argumentos de autoridade. O que é um argumento de autoridade? Eu estou certo porque eu tenho um doutorado por uma grande instituição. A minha opinião é melhor porque eu sou um grande empresário ou porque eu sou um burocrata do Estado. Numa esfera pública funcionando a contento, funcionando de maneira de fato independente, argumentos de autoridade não têm lugar. Ou seja, a opinião é julgada pelo seu valor intrínseco de verdade, pela sua racionalidade interna. E quais são os efeitos dessa esfera pública, tanto acessível a todos, como evitando que argumentos de autoridade façam parte dela? Em primeiro lugar, a garantia da legitimidade das instituições democráticas. A gente viu como uma das tendências, digamos assim, do Estado, dos partidos políticos, é o fechamento sobre si mesmos. Ou seja, eles deixam aos poucos de serem responsivos à população. E a democracia deixa de ser, portanto, um governo de fato do povo, que ouve as aspirações da população. Então, por meio de uma esfera pública forte, a gente pode tentar reverter esse processo, esse fechamento excessivo da elite política, dos partidos políticos e do Estado de uma maneira geral, pressionando, controlando e sugerindo. Isso aproxima mais o Estado da sociedade civil e dá mais legitimidade ao Estado. O Estado deixa de ser simplesmente um Estado de classe, um representante de interesses econômicos, dos financiadores de campanha ou dos próprios burocratas que lá estão. E passa a ser de fato uma instituição que pode promover a opinião pública e, portanto, o bem comum. Um último ponto importante. A esfera pública complementa o poder político formal, como o parlamento e o poder executivo. Então, vejam só, aqui o Habermas se diferencia de outros autores
mais críticos dentro da teoria democrática ao não propor uma teoria de democracia direta. Não há em Habermas uma democracia direta de fato. A democracia continua sendo representativa. O problema do Habermas é com a legitimidade dessas instituições representativas, com a questão da responsividade delas perante o cidadão. Então, a condição para conseguir isso, segundo Habermas, é justamente por meio da esfera pública. A esfera pública vai fazer essa aproximação, garantindo a legitimidade das decisões tomadas. Se eu participo de uma decisão política, que depois vai se tornar política pública, mesmo que a minha opção não tenha sido a vencedora, só o fato de eu participar desse processo argumentativo, de eu opinar, por exemplo, num debate público, de eu ter sido consultado pelas instituições políticas formais, esse processo todo de negociação torna a decisão final uma decisão mais legítima, mesmo aos olhos dos perdedores. Essa é a grande lição que o Habermas dá. A discussão gera maior legitimidade para o sistema político. E a democracia se reforça, portanto. Esses são os principais conceitos da teoria deliberativa de Habermas. Bem, como a gente pode pensar esses conceitos da teoria deliberativa do Habermas, essas influências que ele tem também da teoria crítica, da Escola de Frankfurt, para pensar, por exemplo, a realidade histórica do Brasil, a condição da esfera pública no Brasil, as consequências disso para o funcionamento das instituições democráticas, para as relações entre Estado e sociedade civil. Então, vamos à aplicação prática. Bem, durante a ditadura civil-militar no Brasil, instaurada em 1964, com a derrubada do presidente democraticamente eleito João Goulart, e que durou até 85, com a eleição do primeiro civil à presidência, Tancredo Neves. Bem, durante essa ditadura civil-militar no Brasil, uma série de limitações foram impostas à livre discussão entre os cidadãos. Por exemplo, censura aos meios de comunicação, perseguição a opositores, fechamento de redações de jornal, expulsão do país de elementos tidos como subversivos por se oporem ao movimento golpista, ao governo então instalado. Enfim, a história da ditadura civil-militar no Brasil representa muito bem os constrangimentos à esfera pública. Então, o primeiro questionamento que a gente pode fazer é quais podem ter sido esses efeitos, os efeitos desses constrangimentos, da censura aos meios de comunicação, por exemplo, de perseguição a organizações oposicionistas, a expulsão do país de políticos não alinhados ao sistema, sobre a esfera pública e sobre o funcionamento da democracia. Essa é a primeira reflexão que a gente precisa fazer. Um país não passa incólume por uma experiência autoritária como a que nós passamos. Foram aí quase 20 anos de regime autoritário. Quais os efeitos disso sobre a democracia brasileira? Ainda hoje, por exemplo, a gente vê uma grande concentração das fontes de informação e de debate. A gente tem um mercado de produção de informação pouco diversificado no Brasil, muito monopolizado. Qual pode ser a consequência disso para o funcionamento da democracia? Pensemos, por exemplo, nas concessões públicas de televisão e de rádio com base em critérios políticos. Como são escolhidos os donos dessas empresas de comunicação no Brasil atual? De que forma isso também nos remete à história da ditadura militar? Quais são os efeitos dessa ditadura sobre esses conglomerados, sobre a formação desses conglomerados econômicos de telecomunicações? Então aqui a gente pode pensar a relação entre uma cultura política autoritária, organizações políticas autoritárias e cerceamento à informação, com uma extrema monopolização dessa produção de informação por certos conglomerados econômicos. Será que há uma relação entre isso, entre autoritarismo e monopolização da informação? Por último, do ponto de vista da teoria democrática, como é possível neutralizar essas limitações à esfera pública? Como a gente pode tentar trabalhar uma desconcentração da produção da informação? E, claro, aqui a gente não tem um debate simples, um debate fácil. Quais seriam as alternativas, por exemplo, para tentar pensar meios de comunicação mais diversificados? Alguns propõem, por exemplo, que o Estado financie meios de comunicação para que eles se contraponham, por exemplo, àqueles que são organizados segundo a lógica do mercado, os conglomerados econômicos de informação, privados de informação. Aqui é claro o problema.
O problema de um financiamento público, estatal de meios de comunicação é que esses órgãos, essas TVs ou rádios, funcionem, claro, fazendo propaganda do governo, que sejam organizações chapa branca, como a gente chama. Então isso é um perigo também. Não existe um debate fácil aqui, porque ora os meios de comunicação são guiados segundo a lógica do mercado, da obtenção da maior audiência, da melhor publicidade, de mais lucro. Ora eles podem ser guiados segundo a lógica da propaganda governamental. Então existe um caminho entre esses dois polos, entre essas duas ameaças, a da comunicação controlada pelo Estado e a da comunicação controlada pelo mercado econômico, por exemplo. Qual seria a alternativa? Então tentemos utilizar as ideias do Habermas, da teoria deliberativa, para pensar uma saída, para refletir um pouco a respeito desse dilema contemporâneo para a democracia. Bem, então para fechar esta aula, vamos revisar alguns dos pontos principais que a gente viu. Bem, a gente começou falando a respeito dessa distinção que o Habermas faz entre sistema e mundo da vida. Ou seja, o processo de modernização, de ascensão da modernidade, fez com que o Estado e o mercado econômico se descolassem do restante da vida social. Esse restante ele chama justamente de mundo da vida, guiado pelas tradições, pelo afeto, por valores éticos, morais, religiosos. O sistema, pelo contrário, seguia pela lógica da razão instrumental. É o Estado burocrático, se relacionando com o cidadão na condição de contribuinte, na condição de braço armado. É o mercado econômico, que também reduz os indivíduos à condição de produtores ou de consumidores. Amigos, negócios à parte. Um segundo ponto importante é o da ameaça da colonização do mundo da vida, da sociabilidade comum, por essa lógica da razão instrumental, dissolvendo essas sociabilidades. O perigo de atomização, portanto, de anomia, diria então também um autor como o Émile Durkheim, francês. E um terceiro ponto importante é o do papel da esfera pública diante dessa ameaça. O Habermas salienta muito que a esfera pública funciona como uma espécie de proteção, de defesa do mundo da vida diante do sistema, diante da lógica da razão instrumental. O que seria essa esfera pública? Um ambiente intermediário entre o Estado, entre o parlamento e o ambiente privado, em que os indivíduos, em condição de liberdade e igualdade, discutem os problemas coletivos e tentam encontrar soluções para esses problemas coletivos, trocando argumentos. Como a gente viu, a autoridade, os argumentos de autoridade não podem ter vez dentro da esfera pública. Pouco importa o status socioeconômico daquele que emite opinião, ela deve ser julgada de acordo com seus critérios de validade interna, o quão lógica ela é. Pouco importa, portanto, o status do emissor dessa opinião. Esse seria o papel de uma boa esfera pública. Dentro da teoria deliberativa do Habermas, por último, a gente viu como a esfera pública e essa deliberação, ou seja, essa discussão que tem lugar dentro dela, são fundamentais para a democracia. E por que são fundamentais para a democracia? Porque é por meio dessa deliberação, que acontece na esfera pública, que as instituições políticas deixam de se fechar sobre si mesmas. Elas passam a ser pressionadas, controladas pela opinião que se forma nessa esfera pública e são obrigadas a dar respostas à população. Essa aproximação entre Estado, parlamento, partidos e esfera pública e sociedade civil reconecta esses dois polos, aumenta a responsividade e dá um ganho de legitimidade muito grande às instituições políticas democráticas. E essa é a grande questão do Habermas, como restaurar na sociedade contemporânea a legitimidade da democracia. Essa é a grande lição desta aula.